Fala galera, aqui é o Vitor do canal Projeto Tarantino, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vou falar sobre o Sindicato do Crime ou Organização Criminosa Conexões, ou, se vocês preferirem, a The Connections. Ela foi fundada por Brandon Bailey, e esse Brandon Bailey aí, ele é envolvido com pesquisas científicas, bioquímicas, lavagem de dinheiro, assassinato e tráfico de armas e drogas. Então o cara tá bem sujo, né? Tá mais sujo do que pau de galinheiro. Mas eu vou contar a história, tá? Que tá por trás de Resident Evil 7 e tá por trás também de Resident Evil Village. O The Connections, né? Essa empresa, o Brandon no caso, começou com um encontro com a mãe Miranda. Com a Miranda, na época era Miranda. Ela não era chamada de Mãe Miranda. Mãe Miranda foi o nome dado pelos aldeões da vila, né? Mas ela era chamada de doutora. E ofereceram-lhe uma ajuda para encontrar um meio de ressuscitar a sua filha, ou conexões. Tá? A Miranda, no tempo da gripe espanhola, ela tinha uma filha, e por conta dessa gripe espanhola, a filha dela faleceu, né? Era bebê. E aí, cara, ela ficou arrasada, obviamente, né? Toda mãe que perde um filho, obviamente fica arrasada, né? Só que ela não soube superar isso. Então o que ela fez? Ela foi para uma caverna, tá? Ela foi para uma caverna para morrer ali, porque ela não se conformava com a morte da filha. Natural. Só que dentro dessa caverna havia um organismo chamado megamiceto, na qual ela, ao ter contato com o organismo, esse organismo passou para ela, eu não digo poder, mas passou para ela uma energia, um poder. É um poder. E com o contato que ela teve com esse organismo, infectou ela e ela adquiriu habilidades, né? Obviamente, ficção. E aí, daí então ela percebeu que ao adquirir essas habilidades, ela teve esperança em ressuscitar a sua filha. E ela percebeu que esse organismo, ele guardava todos os dados, todas as memórias das pessoas que morreram na vila. Vocês vão saber onde eu quero chegar. E ela tinha... E a esperança dela conseguir ressuscitar a filha dela cresceu. Então, nesse meio tempo de procura pelo receptáculo, né? Ela conheceu o Will Spencer, né? Conheceu o pessoal da Conexões, oferecendo ajuda para ela, para encontrar um meio de ressuscitar a sua filha Eva. Miranda, por sua vez, né? Deu a eles um pouco do DNA do mofo. Logo após se juntar à equipe de pesquisa do Conexões para ajudá-la a trabalhar na criação de uma nova arma biológica com o uso do mofo. O mofo é o megamiceto ou mutamiceto, tá? Agora vamos voltar para o Conexões, tá? O Conexões, né, o Sindicato do Crime, trabalhou em colaboração com a HCF em 2000, na criação de um novo fungo revolucionário. Eles percorreram 5 linhas de assuntos capazes de controlar a mente com cada linha sucessiva, recebendo designações baseadas em letras. As primeiras linhas, como a type, tinha problemas de desempenho e não eram consideradas práticas.
Linhas posteriores aprimoraram suas habilidades e as tomaram mais práticas como armas. No caso, a A-Type, que é uma linha de fungo, eram os mofados que a gente vê no Resident Evil 7, os mofados normais, aqueles lentos, né? Então, são esses aí. Em 2014, a série mais avançada é o E-Type. O E-Type já eram os mofados maiores, mais rápidos. Junto com a série de tipos de armas biológicas, uma necrotoxina foi desenvolvida para cada uma que poderia destruir aquele tipo. Ou seja, vamos lá. Para cada mofado que era criado, havia uma vacina. Certo? É chamada, né, posteriormente de necrotoxina. O desenvolvimento dessa organização era usar o controle da mente como uma arma em si. Haja vista que eles criaram a Eveline, né? Eu ia falar a Annabelle, mas não tem nada a ver. Mas é a Eveline. Então vamos lá. O objetivo dessa organização era o uso do controle da mente como uma arma em si, e planejava vender seus súditos infantis para permitir a conquista de regiões sem o uso de armas biológicas, mas mais tradicionais que poderiam trazer problemas socioeconômicos, bem como as necessidades das convencionais armas, como armas nucleares, armas de fogo ou armas químicas também. Com a criação do E-Type, o E001 ou Eveline, em 2014, as empresas concorrentes, bem como outros fabricantes de armas, ficaram seriamente preocupadas com a sua sobrevivência no mercado em mudança. Ou seja, podemos concluir que, né, até esse ponto, que eles fizeram 3 tipos de mofo, 3 tipos de experiências científicas. A primeira foi a E-Type. A A-Type, que é o mofo normal, aquele mofado normal, lerdão. O segundo foi o E-Type, que era um mofado mais forte, um pouco mais ágil. E, por final, eles conseguiram, né, ter o êxito de se criar não um mofado, não, mas para se criar um ser humano e inocular nesse ser humano o mofo ou o mutamicento, certo? Daí o que aconteceu? O mutamicento se desenvolveu nessa criança e aí nasceu a Eveline. Mas para a Eveline também ia ter uma vacina, né? A necrotoxina E. Bem básico, né? Só que eles estavam preocupados, né, com a questão do potencial da Eveline, porque eles estavam pensando em realizar mais experiências com mais pessoas, com mais crianças na realidade, para depois revender essas experiências, né? Revender essas crianças, porque é isso aí que tá acontecendo mesmo, né? E aí cria-se todo o caos, né? A intenção deles é essa, é o financeiro, certo? É o financeiro. E aí o que acontece? Eles estavam preocupados com a sobrevivência no mercado em mudança, já que a Eveline e outras armas biológicas como ela poderiam tornar todas as armas convencionais obsoletas. Bem, para quem jogou Resident Evil 7
e os Sombras e Rose têm uma noção real do poder que a Eveline tinha, né, em relação ao mundo real. Não o nosso mundo, obviamente, mas no mundo de Resident Evil. Ela foi uma das armas biológicas mais poderosas de Resident Evil, pelo menos na minha opinião. Porque uma pessoa que podia mudar a célula da outra e transformá-la em mofo, não é pouca coisa não. Não é pouca coisa. Então é uma arma muito poderosíssima. É um BOW muito poderoso, que tinha consciência do que fazia. E o problema de se ter mais de um, porque se um fez aquele estrago todo, imagine mais de um, 2, 3, 4, um exército. Vai acabar com o mundo, filho. Vai acabar com o mundo. Um soro foi feito dos D-Types, também foi desenvolvido para dar imunização ao controle mental da E-Type. E-Type é Eveline. E compostos estabilizadores que manteriam a sanidade e a juventude de Eveline. Bem, o Conexões foi forçado a esconder a Eveline depois que soube de organizações hostis tentando obtê-la. Esses grupos acabaram sendo revelados como sendo a BSAA e um produtor de armas biológicas rival não identificado. Como resultado, o Conexões transportaram Eveline para outro laboratório no transporte de LNG Annabelle. Olha o nome sugestivo. Annabelle. Viu o nome sugestivo? Usando códigos de genoma para ajudar os manipuladores designados a rastreá-la. Em 5 de outubro de 2017, Eveline perdeu o controle e danificou o navio, causando a explosão de seu navio-tanque, nocauteando-o e fazendo com que o navio caísse na Baía de Louisiana. A organização optou por permitir que ela continuasse morando lá. No início desculpa, eu falei 2017, não, 5 de outubro de 2014, tá? 2014. Porque quando os eventos do Resident Evil 7 aconteceram em 2017, todos aqueles eventos do navio, da contaminação, do descontrole, já estavam acontecendo há muito tempo. No início de janeiro de 2015, eles montaram um laboratório na mina de sal de Abercrombie e forneceram o soro a Lucas Baker e o alistaram como agente. Para vocês verem que eu tenho um vídeo no canal falando sobre isso. A fazenda ou o terreno dos Bakers é enorme. Tem a casa principal, tem a instalação à esquerda que fica nos pântanos, tem na frente também outra casa, né, na qual a gente enfrenta, né, a luta final com Marguerite é lá naquela casa, né, que a gente sobe, depois desce, né, cai naquele buraco ali. A luta final com Marguerite ali, né? Depois que a gente sai dali, a gente vai ao encontro do Lucas, né? Ou seja, o terreno é muito grande. E aí, quando a gente termina a luta com o Jack Baker, né? A gente vai e decide quem é que a gente vai salvar, entre a Miranda ou entre a Zoe. E o que acontece? Na minha opinião, não adiantou nada. Porque tem a vacina ali, beleza.
Aí não curou nenhuma e não ia curar nenhuma nem a outra, porque continua a mesma coisa. O controle da Eveline sobre as duas não tinha acabado. Elas tomaram a vacina. Eu não sei se a vacina era para retardar a contaminação ou para evitar que elas virassem mofados. Só que não houve nem uma coisa nem outra. E depois que ele salvou a Mia, né? E eles foram surpreendidos pela Eveline lá na lagoa, lá na lagoa, né? Eu posso dizer lagoa. A Mia continuou sob o controle da Eveline. A mesma coisa se nós tivéssemos escolhido pela Zoe, o jogo se encerraria ali na lagoa também. Mas, né, para dar continuidade ao jogo, né, porque tem a parte da Zoe, né, para fechar a parte da Zoe, né? Inclusive não se falou mais nela. O que aconteceu com ela, né? Assim como em todos os outros jogos da franquia, a gente não sabe o que acontece com os outros personagens, né? Então fica muito complicado, muito difícil de dizer o que aconteceu, embora a gente saiba que a Zoe ela foi infectada, né? Mas no final o tio dela a resgata, né? Consegue resgatar com o pessoal da BSAA. Mas a questão toda é a seguinte: o terreno dos Bakers é enorme. E aí, eu acho que já nesses tempos a família Baker já tinha sido infectada. Porque o terreno da mina, porque Resident Evil adora uma mina, né? É muito bom, cara, é muito bom. Eu gosto muito da franquia. Foi feito ali um laboratório ali embaixo. Precisou de muito tempo para fazer aquele laboratório ali, porque para quem jogou o Not a Hero, ou Não Sou o Herói, com o Chris Redfield, percebeu, quem jogou, né, a gameplay de Not a Hero, ou Não Sou o Herói, com o Chris Redfield, percebeu que havia um tatuzão lá, né, aquela máquina enorme de perfuração, que perfura até pedras de montanha. Então, teve uma escavação enorme ali, e aí teve aquelas obras todas. Não é possível que os Bakers não tinham percebido aquilo ali embaixo lá acontecendo, porque aquilo ali faz barulho, tem que ter obra no local. E ali o terreno dos Bakers ali é só pântano, mato, floresta. Então como é que eles não perceberiam isso? Então eu acho, na minha humilde opinião, que essas obras já estavam acontecendo há muito tempo, e eles já tinham sido contaminados há muito tempo também, né? Então, o Lucas ele foi alistado como agente da Conexões. Ele manteve contato com o laboratório, mantendo atualizado sobre as condições de Eveline enquanto estava escondida. Antes de julho de 2017, dentro do laboratório, Lucas e a equipe também criaram novas variações de mofados, que era do tipo WM001 de seus descendentes, o WM001A e do WM002. Não se sabe se esses experimentos foram para criar uma nova série ou apenas criar novas BOWs individuais. Em 26 de agosto de 2016, devido a não receber seus produtos químicos de manutenção, E001, codinome Eveline, começou a envelhecer rapidamente e se tornar instável. Ou seja,
era uma criança que passava por procedimentos, por experimentos, e até foi citado no jogo que ela se concentrava muito na questão família. Pode ser que em algum momento, vendo uma televisão lá dentro, porque ela não saía do laboratório. Pode ser que em algum momento, vendo a televisão, ela deve ter visto alguma coisa em relação à família, ou até mesmo dos funcionários, entendeu? Com outras crianças, né? Ela pode ter visto alguma coisa em relação à família, ou coisa parecida, e ela ficou com isso, com essa questão de família, de mãe, de pai, né? De irmãos, até depois da sua morte, né? Haja vista que a gente viu a Eveline em Sombras de Rose e falando em família também, né? Então ela ficou muito obcecada por essa questão de família. Em 1º de setembro, Lucas relata isso ao Conexões, e no dia 9 de setembro, o laboratório recebeu um kit para fazer necrotexina, que é para a Eveline, da HQ. Era para ser usado se necessário, tá? Mas a Eveline já havia se estabilizado, embora agora uma velha, né? Em 11 de junho de 2017, Lucas foi nomeado pesquisador principal da equipe do laboratório e posteriormente matou todos os outros pesquisadores. O cara era um psicopata, né? E mesmo assim ele continuou trabalhando. Mesmo assim o Conexões continuou trabalhando com ele, porque ele encobriu os assassinatos. Em algum momento, a Umbrella Azul, ou Blue Umbrella, percebeu a presença de Eveline e começou a monitorar o Rancho Baker enquanto suspeitava que Lucas estava trabalhando para eles. Em 20 de julho de 2017, a Blue Umbrella, ou Umbrella Azul, neutralizou Eveline e Lucas, não deixando ninguém no Rancho Baker. Daí o que acontece? Como eu havia falado para vocês, o Lucas estava trabalhando para Conexões. Só que ele, em um momento, na gameplay, ele disse o seguinte para Eveline. Ele disse para Eveline que ele não queria voltar à vida antiga dele, né? Ele era muito inteligente, cara. Haja vista que no quarto dele tem alguns troféus ali, mas ele era muito inteligente, entendeu? Então, tipo, ele foi nomeado 2 vezes, primeiro a agência e depois o pesquisador-chefe, entendeu? Então, tipo, é por isso que ele estava envolvido até o pescoço com a Conexões. Agora, eu não sei se normalmente ele faria isso. Não sei o caráter dele, né? Não, pelo menos o que denota no jogo é que ele é um sujeito de muito mau caráter, né? E um psicopata, né? Que matou todos os pesquisadores, né? Haja vista que os pesquisadores, ele viu os pesquisadores serem trucidados pelos mofados, e ele não sabia se ria ou se saía da sala. Quer dizer, um cara completamente desequilibrado. Mas ele já estava como posso dizer? Galera, desculpa pelo trabalho aí, tá? Pelo barulho. Tem muito barulho aqui. E ele já estava contaminado pelo mofo. E ele não queria essa vida antiga de novo. A vida antiga dele, né?
E é por isso que ele fez tudo aquilo ali, para manter todo esse sigilo e ficar com a pesquisa para ele. E aí no final praticamente no final da gameplay de Not a Hero, a gente viu que ele tentou ainda recuperar alguns arquivos, né? E depois do jogo a gente não sabe o que aconteceu com os arquivos que a Blue Umbrella recuperou, né? Agora eu vou passar também, eu vou voltar com a questão da Miranda. A Conexões, ela informou a Miranda, né, que eles sabiam da existência da Rose, filha da Mia, e do Ethan Winters. E aí eles informaram a Miranda sobre essa menina. E essa menina, ela tinha o DNA misturado com o Mutamiceto, porque ela nasceu de um homem e de uma mulher contaminados pelo Mutamiceto. E aí a Miranda viu uma ótima, uma excelente, uma maravilhosa oportunidade de tentar ressuscitar sua filha Eva. Tá? E depois a gente foi ver, né, a questão do Resident Evil Village, que foi todo baseado nisso. O Brandon Bailey, que era o fundador da Conexões, ele era um virologista e protegido do Dr. James Marcus. James Marcus foi um dos fundadores da Umbrella, tornando-se um dos membros e fundadores da Umbrella farmacêutica. Como muitos membros fundadores, Bradley foi retirado da história oficial da corporação por capricho do céu do Dr. Oswald Spencer e Herr Spencer. Depois disso, ele fundou o Sindicato do Crime, o Conexões. Ele só fundou o Conexões porque ele saiu da Umbrella, tá? Por quê? Porque na Umbrella é muito jogo de interesse, né? Cada um tem seu jogo de interesse. Por isso que, se eu não me engano, em 2003 a farmacêutica ela foi dada falência. Foi em 2013 ela foi dada falência, mas por conta de todos os crimes, de toda a bagunça que ela cometeu em Raccoon City. Quando o Bradley nasceu, é incerto, embora possa ter sido pouco antes ou durante a Segunda Guerra Mundial. Estimado por ele estar em idade universitária em meados da década de 1960, Bailey frequentou uma universidade suíça onde estudou virologia com o Dr. James Marcus, um professor bem relacionado com laços com o círculo de Eugênia e do qual foi bem-vindo como membro. Esse círculo incluía Marcus e Lord Spencer, bem como os doutores Edward Ashford, o quinto conde de Ashford, e seu filho Alexander, o futuro sexto conde, Dr. Lord Bradley, e o Dr. Lord Henry. Em 1966, Bailey partiu com Marcus e Spencer em uma expedição privada à África Ocidental em busca do Sonnen Trap, pensando para hospedar um retrovírus útil para a eugenia. Meus amigos, veja bem, essa expedição que aqui está se falando aconteceu mais precisamente em Resident Evil 5. Há uma parte da gameplay em que Chris e Sheva chegam na instalação da Umbrella e encontram essas flores, né, uma plantação dessas flores. Na África Ocidental, eles encontraram essa flor.
E eles descobriram que o DNA dessa flor, ela possuía um genoma, eu não sei como posso falar, mas um genoma que modificava o DNA e dava habilidades ao portador. Podia fazer uma manipulação no seu DNA. Entrando numa série de cavernas, eles passaram 3 meses analisando as flores do Jardim do Sol, submetidos a ataques de membros da tribo, até que pudessem determinar a existência dos vírus, que a equipe apelidou de progenitor, em 3 de dezembro de 1966. Em 3 de janeiro de 1966, eles partiram para a Europa e no dia seguinte, com as amostras do vírus e sementes para que pudessem cultivar as flores em seu laboratório. A vida de Bailey começou a mudar rapidamente ao retornar à Europa, embora por algum tempo ele não tenha notado. O próprio Marcos foi condenado ao ostracismo por seu corpo docente da universidade depois de ser acusado de forjar resultados de testes, forçando todo o círculo da eugenia a conduzir suas pesquisas no laboratório particular da casa da família Spencer, com financiamento ilimitado por meio da Fundação Spencer e sob um acordo juramentado de não discutir o assunto. Descobertas para qualquer outra pessoa. Embora eles tenham confirmado a capacidade do progenitor de reverter a lise nas células, em si uma descoberta inovadora. Eles também descobriram que o Sonic Trap exigia certas condições ambientais para desencadear a produção viral que até a descoberta tornava impossível conter mais amostras virais. Em março de 1967, Spencer fez planos para formar a Umbrella Pharmaceuticals, como meio de levantar mais fundos de pesquisa, e seu ciclo de eugenia se uniu para dividir as amostras do progenitor entre eles para conduzir pesquisas paralelas com Bailey, trabalhando com Marcos, e Alexander, trabalhando com seu pai. A pesquisa sobre o progenitor foi limitada para Marcos e Bailey. Em abril do ano seguinte, eles fizeram planos para outra expedição à África Ocidental. Segundo o conselho de Spencer, eles contrataram mercenários para massacrar os Nedipaya dentro das cavernas e ganharam o controle do Jardim do Sol. Em agosto, eles receberam a notícia de que tiveram sucesso e Bailey partiu às pressas para a expedição em 20 de agosto. Embora desta vez sem Marcos, que estava sendo designado para lecionar no internato da empresa nos Estados Unidos. O que Bailey não sabia na época, entretanto, era que isso fazia parte de uma trama de Spencer para separar deliberadamente os dois e cimentar o poder para si mesmo dentro da empresa. A carreira gerencial de Bailey chegou no início de setembro para supervisionar a construção de um posto de pesquisa permanente nas cavernas, das quais ele seria nomeado gerente. Essa atribuição permitiria que as amostras do progenitor fossem efetivamente industrializadas e as caixas enviadas para os laboratórios dos fundadores da Umbrella. Sem Marcos, Bailey logo começou a desenvolver tendências obsessivas. Embora a instalação tenha sido concluída em junho de 69, Bailey sentiu que era insuficiente e exigiu mais financiamento para construir ainda mais. Logo, a expansão foi 3 vezes maior da instalação inicial e um sistema de irrigação teve que ser construído para parar o Sonic Trap. Flores morriam pelo mero efeito de que o prédio tinha no jardim. Os Nedipaya continuavam sendo uma ameaça e os mercenários permaneceram algum tempo até sua eventual substituição pelo Serviço de Segurança da Umbrella. Trabalhadores da construção civil foram demitidos após a conclusão das etapas do projeto e assassinados para proteger seus segredos. Essas alterações foram concluídas em 1970, no mínimo. Após a construção, Bailey montou uma equipe de laboratório para começar a extrair amostras do progenitor
como um projeto paralelo para determinar as condições ambientais exatas para desencadear a produção de vírus. Bailey manteve contato com Marcos, que o informou sobre o trabalho do projeto T-Vírus. Por 20 anos de trabalho, Bailey continuou trabalhando e no final dos anos 1980 conseguiu determinar como desencadear a produção viral. Foi mais ou menos na mesma época, no entanto, que Bailey recebeu a notícia de que Marcos havia morrido, embora provavelmente não soubesse que ele próprio havia sido assassinado para consolidar ainda mais a autoridade de Spencer. Ao receber essa notícia, os 20 anos de trabalho vigoroso de Bailey chegaram ao fim e ele caiu em depressão. Quando chegaram as ordens para fechar as instalações em novembro de 1998, ele agora era um homem quebrado, nem mesmo se importando com o fato de ter desperdiçado sua vida. Em seus preparativos para partir, Bailey resistiu ao impulso de simplesmente ir para casa e se aposentar e entrou em contato com todos os amigos que havia deixado. Seus esforços foram bem-sucedidos e ele se tornou líder do Conexões, uma organização com sede em Munique e trabalhando contra o domínio da Umbrella na indústria de armas biológicas. Não se importando mais com as visões de eugenia de seus colegas fundadores, a liderança de Bailey viu a formação em vez de um sindicato do crime produzindo armas biológicas para serem vendidas a outras empresas criminosas. Quanto tempo durou essa carreira, no entanto, é atualmente desconhecido. O próprio Spencer fez planos para executar toda a equipe do laboratório africano para manter o progenitor em segredo, e o próprio Albert Wesker conduziu uma busca mundial em algum momento antes de 2006. No entanto, ainda é possível que ele tenha conseguido fugir da sua morte e a natureza descentralizada do Conexões teria permitido que ele sobrevivesse em segredo se assim fosse. A BSA, em sua própria investigação do grupo, não conseguiu confirmar sua morte e até 2017 considerou sua sobrevivência uma possibilidade. Galera, aqui foi um resumo do que era o Conexões. Tá? Todas as informações foram pegas do site Fandom, residentevil.fandom.com. Visitem a página. Lá tem muitos outros assuntos falando sobre Resident Evil, tá? Mas preste atenção, não estou ganhando nada com isso não, mas minha fonte é essa. E eu tenho que repassar a fonte e o link da fonte. Para ser justos, né, gente? Vamos ser justos, né? Porque, é como eu falei, eu não trabalho com pesquisa, eu trabalho com jogos, gameplays, né? E assim